para juntos em um só Espírito e uma só voz, pedirmos que o Senhor venha dirigir esse culto nessa noite. Sabemos que a sua presença aqui, ela é real, pois isso é uma promessa do Pai. Quando tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Nós vamos pedir que hoje Ele venha se manifestar no nosso meio, derramando das suas misericórdias, bênçãos, dando para nós aquilo que cada um precisa, porque Ele nos conhece individualmente. Ele já sabia o que tu precisavas e o que eu precisava antes de nós sairmos dos nossos lares e virmos para cá hoje. Amém? Pai amado, queremos chegar na tua presença mais uma vez esse dia, para louvar e engrandecer o teu nome, que é doce, soberano, não há outro igual, Jesus. Sobre esse nome, Pai, as coisas acontecem, os demônios são expulsos, os enfermos são sarados, Pai, as vidas são libertadas, Pai. Obrigado, porque neste nome nós temos confiança e este nome tem poder. Queremos pedir, Senhor, toma a tua direção deste culto, Pai, toma a tua direção das nossas vidas, Pai. E obrigado por a semana que se findou, obrigado porque tu nos guardaste, estiveste conosco. E essa nova semana que se inicia, Pai, não há lugar melhor a não ser na tua presença para começarmos, Pai. Obrigado por essa dádiva. Abençoa os irmãos, os amados que aqui já chegaram, Senhor. Abençoa aqueles que ainda não chegaram, guarda-os. E abençoa, Senhor, tudo que vai acontecer neste culto, nessa noite. Entregamos nas tuas mãos. Fica conosco, Pai, em teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém. Eu comentava com os jovens ontem à noite, eu não sei se é só eu que estou assim, mas parece, meu João, que eu fui ligado em 380. Não foi em 110 e não foi em 220, foi um pouquinho mais. Mas realmente viver debaixo da mão do nosso Pai e depender dele dia a dia, a gente tem que estar assim, com nosso coração sempre vibrante, alegre na sua presença. Quero convidá-los a cantar o nosso cantor cristão, o hino 375. Qual é o título desse hino? O título é Segurança. Seguros na mão do Pai, pois não há outro lugar. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Então, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus. Aleluia. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Oh glória, aleluia. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Coisa boa. Eu sempre, quando o pastor convida para dirigir o culto, eu sempre
procuro, Samuel, não cantar essa canção, porque a gente tem canções, eu falava isso ontem no culto jovem, que marcam a vida da gente. Às vezes aí você, num determinado momento, escuta aquela música, num rádio, num CD, e você volta àquele momento que aquela música te marcou. E essa canção, para mim, quando eu cantei ela pela primeira vez, assim, que ela surgiu o efeito, que ela mexeu no interior, nós morávamos em Jaguarão, meu pai era pastor daquela igreja, mais ou menos no ano de 84 ou 85, eu era bem gurizote, e nessa época lá em Jaguarão, nós tivemos uma das piores enchentes que teve ali, e lá a maioria dos irmãos trabalhavam autônomos, faziam pinturas, jardinagem, e foram mais ou menos 90 a 120 dias de chuva. Quem já foi a Jaguarão, eu sei que o pessoal da terceira idade já foi lá. Vocês lembram como é que é aquela ponte que a gente atravessa por Uruguai? Ela tem uns arcos, né? Vocês lembram lá que tem 4 arcos por cima do rio Jaguarão? Aqueles arcos, só para vocês terem uma ideia da força da água, os arcos subiram, não se enxergava os arcos, aquilo ali é alto, é super grande. E eu me lembro que nós em casa, o pai ia no armazém lá e comprava sacos de arroz de 20 quilos, ele distribuía para os irmãos, e nós comíamos arroz de manhã, no café da manhã, ao meio-dia e à noite, com alguma coisa. Por quê? Porque chegou o momento que a gente teve que dividir o que nós tínhamos em casa com os irmãos. E eu me lembro que teve um dia que a mãe foi no mercado e ela olhou um pedaço de carne e disse: vou comprar uma carne para fazer um bife hoje para o Hugo e para o Plínio. E quando ela chegou em casa, irmãos, ela cortou aquele pedaço de carne mais ou menos em 8 a 9 pedaços, porque o seu coração ficou magoado, triste, porque nós íamos comer aquela carne e os irmãos não iam comer aquela carne, e ela sentiu nesse momento e distribuiu aquilo. E à noite, no culto, no domingo, o pai, vocês conhecem ele, aquele jeitão, brincalhão, sempre, e ele convidou a igreja a se colocar em pé, vamos começar esse culto e vamos cantar o hino 375, Vivo Feliz. Eu, puxa vida, vivo feliz, uma criança de 11 anos, eu tinha de 11 para 12 anos naquela época, pensava, viver feliz, aqui os irmãos tudo comendo só arroz, uns pouco, outros muito, mas naquela noite a igreja cantou essa canção tão linda, parecia que os anjos estavam ali cantando. E daquele dia em diante, quando o pai sempre convidava ou sugeria lá na igreja, alguém quer cantar um hino? Eu era o primeiro, sempre estava com o violão na frente tocando, 375, Vivo Feliz. E eu quero compartilhar essa alegria com vocês, porque nós somos felizes, porque Jesus Cristo, Ele faz além do que nós pensamos, imaginamos e buscamos. E essa semana que se passou, a gente comemorou o dia do amigo. Eu não sou muito ligado no negócio do dia do amigo, no dia da mulher, no dia do homem. A gente sabe que tem o dia dos pais, o dia das mães, Natal, Páscoa. Recebi uma mensagem, eu disse: o que é isso? Bom, é dia do homem. Mas até nisso o Senhor tem algo especial para nós. Sabe por quê? Porque eu às 8 horas da manhã recebi uma ligação de um amigo, e ele me pegou, né, seu Beto Fioretti? Ele me ligou e disse assim: tenhas um ótimo dia hoje. E confesso para vocês que a minha sexta-feira não estava nada boa, estava bem difícil, bem complicada. Eu já tinha me comprometido com o pastor de estar aqui hoje com vocês, conduzindo o culto, e eu estava com o coração totalmente aflito. Mas tu não sabe o bem que fez aquela ligação, Beto. Transformou o meu dia e transformou o meu ser. Onde eu já estava faceiro, nós comemoramos ali em Cachoeirinha 240 anos, 3 octogenários na família, pai, a mãe e o tio Jová. Foi um culto muito alegre, muito faceiro. Aí eu fiquei pensando, o que é isso, uma sexta-feira tirar alegria, se o Senhor tem feito tanta coisa, conduzido de segunda a quinta. Nós vamos cantar na última estrofe e vamos cantar o coro de novo. Mas tu vai cantar esse cântico do jeito que tu nunca cantou.
E eu, pelos olhos da fé, vou imaginar os irmãozinhos lá em Jaguarão comendo só arroz e cantando com... Aqui a gente está comendo churrasco, né? Está comendo uma massa bolonhesa ao meio-dia, uma lasanha, porque Deus é bom. Galeto, pizza. Mas nós vamos cantar como nós nunca cantamos. Sabe por quê? Porque nós vamos expressar do fundo do nosso coração, como o autor disse: canta, minha alma, canta ao Senhor. Sempre vivendo em... Olha que coisa linda. Me regozijo em quem? Meu Salvador, esperançoso, esperançoso, pela bondade do meu Jesus. Agora, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a todo momento, aleluia, ardente louvor. Muito obrigado, Pai, porque Tu és bom, e a Tua misericórdia ela dura para sempre, Pai. Agradecemos pela Tua graça que se renova todas as manhãs. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo e maravilhoso nome. Amém e amém. Podem assentar, amados. Irmãos, eu sei que a nossa igreja Betel de Porto Alegre, ela tem irmãos aqui que congregam de diversos lugares da nossa região metropolitana. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Eu queria que os irmãos de Cachoeirinha levantassem a mão. Amém? Os irmãos de Canoas levantassem a mão. Ali, ó, os irmãos de Canoas. O Moisés agora é Canoas, né, Moisés? Temos algum irmão de Gravataí que congrega aqui? Olha lá, o pastor Mário Denk, amém. Santo Antônio da Patrulha, olha ali, ó. Puxa, não é tão região metropolitana, né? Vamos lá, será que os irmãos querem dizer mais algumas cidades aqui da região metropolitana? Guaíba, Barra do Ribeiro, Viamão, temos alguém? Na realidade, Guaíba nós temos, tem o Paz, meu cunhado, não está aqui hoje. Os irmãos que moram na zona norte de Porto Alegre. Vai ser quase em peso, né? Região central. Temos também. Zona sul, tem alguém aqui? Zona sul. Agora, já que vocês levantaram a mão e eu vi todinhos aqui, bem direitinho, eu gostaria que viesse aqui à frente um irmão de Cachoeirinha. Nós vamos, pastor, fazer uma leitura introdutória diferente hoje. Eu quero convidar os irmãos a recitarem um versículo da palavra do Senhor. Pode ser? O irmão de Cachoeirinha, o irmão de Canoas, o irmão de Gravataí, vai ser o pastor Mário, representando Gravataí, ou a sua esposa, irmã Neuci. Santo Antônio da Patrulha, um irmão da Zona Norte e um do Centro. Por favor, vamos ganhar tempo, dá para passar aqui, irmãos? De Cachoeirinha, ó, Santo Antônio já está vindo. Zona Sul, Canoas está vindo, Gravataí está vindo. Cachoeirinha vem aí, ó. O pessoal de Cachoeirinha é meio tímido. Vamos lá, pessoal. Zona Norte de Porto Alegre, Armaceda, o César. Pode vir mais de um, não tem problema. Centro, pessoal ali da região central. Levantaram a mão lá atrás. Irmão Jorge. Vamos começar então pela minha esquerda para a direita. Vocês concordam? Não, vamos começar pelas damas.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Salmo 91, verso 1. Eu disse damas, né? Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Mas eu quero deixar aqui, então, o que diz no final de todas as cartas aos Apocalipse. É uma passagem, né, que eu gosto muito, mas que diz em todas as cartas no final: ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Mais uma aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Agora a Bíblia ficou pequena, né? Mas aquela parte do versículo que Jesus disse assim: até aquele que esteja morto viverá. Irmãos, eu sou bem breve. Se citar o versículo da Bíblia, vou dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ponto. Que até hoje não me faltou. Domingo passado, o pastor Marcos Elias disse o seguinte: se eu perguntar para os irmãos aí quem tem testemunho rápido, tem uma porção de pessoas, mas ele não olhou para o meu lado, entende? Só que eu tinha um testemunho rápido aqui e agora. No momento que eu estava no banco, a minha casa está incendiando. Eu peguei a cinza da lareira, larguei num saco plástico de um dia e pouco, que a lareira estava queimando, não havia mais brasa, estava consciente, deixei lá na lixeira nos fundos. Tinha o tablado que separa a área social da área de trabalho e pegou fogo junto à parede ali do tablado. O canto do tablado derreteu tudo perto de 2 P45 de gás. No momento que eu estava na igreja. Nesse momento, antes do pastor falar, minha filha telefonou me avisando que ela estava em casa. Casualmente ela estava em casa, ela apagou o fogo com a mangueira lá, encerrou o problema do incêndio lá nos fundos. Então, por isso que eu digo, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Tá? E Salmo 55:10 sempre diz que a palavra dele não volta vazia. Por isso que nós levamos o Evangelho. Tá? Para mim é uma grande satisfação conversar com os irmãos aqui e dar esse testemunho que Deus nos livrou. Amém. Eu vou ler somente o versículo da palavra de Deus, o Salmo 8, no versículo 9. Diz assim: Senhor, 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 Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Eu vou falar o versículo do Moisés, Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Amados, o que eu quis representar com isso? Chamando um irmão de cada localidade, de onde está o nosso povo. Aqueles, o que eles representaram? Eles representaram uma unidade.
Eu venho de Cachoeirinha, o irmão vem de Gravataí, outro vem de Canoas, outro vem de Santo Antônio, um vem da Zona Norte, da Zona Sul, do Centro. Mas o intuito que nós fizemos é adorar e exaltar ao nosso Senhor. E esse negócio do dia do amigo mexeu comigo essa semana. Mexeu semana que passou. Porque daí, depois que eu recebi a ligação, eu comecei a procurar na agenda no meu celular, e eu fiquei com vergonha. Porque eu devo ter encontrado ali mais ou menos uns 8 a 11 telefones de amados aqui da igreja. E nós somos tantos, não é verdade? E não é questão só porque é o dia do amigo, mas acontece o quê? Muitas vezes, como eu estava numa sexta-feira difícil, alguém pode pegar um telefone e ligar para mim. E eu também posso ser esse anjo, esse abençoador, que o Senhor coloca nos corações. E muitas vezes Ele mexe com a gente. E eu sei, e eu tenho plena certeza que isso não é só comigo. E como eu não tenho o telefone de você, ou de algum outro irmão, eu oro. Abençoa aquele amado. Abençoa o jovem, abençoa aquele irmão de mais idade. Mas uma coisa é certa. Não interessa de onde nós vemos, nós somos um só, nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma identidade, somos batistas independentes, e o nosso lugar de adoração, além do nosso trono e do nosso altar de casa, é lá na Benjamin Constante. Bom que você veio. A todos os nossos amigos que nos visitam, que estão à minha direita, no centro ou à minha esquerda. Bem-vindos. Que Deus os abençoe de uma forma toda especial. Quando no culto jovem eu digo assim, você está no lugar melhor do mundo. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai, gurizada, a gente tem liberdade. Este ano, no começo do culto, nós tivemos o culto do chinelo de dedo. Porque quando a gente chega em casa, a gente coloca o quê? No verão, agora é pantufa, né? Pantufinha, a polaina, porque nós temos liberdade. E na casa do Pai, nós temos liberdade para adorar e exaltar o seu santo e maravilhoso nome. Quero convidar o pessoal que eu desafiei aí para nós estarmos louvando junto. Vamos nos colocar em pé e vamos exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Queremos também agradecer aos amigos que estão nos assistindo online. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a tua vida e que tu possas ter uma noite especial, porque aqui tu vai ouvir o nome do Senhor Jesus.
exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Por isso nós estamos aqui essa noite. Eu senti no meu coração de nós cantarmos uma canção que ela não é tão nova. Sei que o grupo de louvor poucas vezes canta aqui, mas eu acho que vocês vão lembrar e todos conhecem. Que é aquela canção que diz: Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. E no coro, no refrão principal, ele diz: Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Quero te dizer essa noite: Tu és uma bênção na minha vida. Eu sei que Tu és uma bênção na vida do irmão que está ao teu lado. Olha para ele agora e diz: Tu és uma bênção para mim, irmão. Dodô, Tu é uma bênção para mim, cara. Uma bênção. Anderson, valeu, bicho. Henrique, obrigado. Andrezito, Silvia, Tu é uma bênção. Gente, vocês são uma bênção. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a ouvir o louvor da sua igreja, Ele disse: quando o meu povo lá embaixo começar a clamar e louvar o meu nome, eu vou me levantar do meu trono e vou adorar com eles. Eu tenho certeza que o Pai está agora em pé, louvando e exaltando junto com a gente, porque nós somos uma bênção. Nós somos abençoados, porque Jesus Cristo, Ele já pagou o preço, gente. Ele já levou tudo. Então vamos declarar: Ele é exaltado, amém? Opa, desculpa, Tu és a fonte de vida. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em Ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a minha certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira alegria, amém, que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. A plenitude do Espírito que habita em mim. Em Ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, aleluia, Pai, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel, o Filho
Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tu és o Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci. Aleluia. Cada um de nós somos formados para te adorar, a te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor
ti flui o amor. Obrigado, Pai, que podemos render-te louvores esta noite. Agora queremos, abençoa o teu servo, Pai, que irá entregar a palavra. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração, temos certeza sim, Pai, ele está aberto para ouvir essa mensagem. Verdade. Abençoa o teu servo, abençoa as nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, a direção conforme tu queres. E fica conosco em teu santo nome. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Se estão me ouvindo, porque eu não estou me ouvindo direito. É a idade. Agora já estou. E esta noite eu quero dividir um pouquinho com você sobre investimento. O melhor investimento. Alguém já falou aqui na frente, o banco. Pois é, eu trabalho no banco, meu negócio é investimento. Tenho clientes que chegam lá, ou às vezes nem chegam. Estou me lembrando de um que eu fui até ele e fui com uma vontade muito grande de emprestar dinheiro. Cheguei lá e: quanto você quer? Eu tenho para emprestar. O banco quer dar dinheiro? Dá não, é emprestar. Aí ele me olhou e disse: não, vamos fazer o contrário. Eu tenho dinheiro, quanto é que você me dá? Qual a rentabilidade que você me dá? Eu tenho tanto. Era bastante. Eu digo: olha, eu devolvo tanto, se me deixar por tanto tempo, né? Vem os juros. Aí ele disse: não vai dar não. O outro me dá mais, deixa lá. Aí eu perguntei: tá, mas e o risco? Será que o outro vai durar tanto quanto o meu? Né? Pois é, eu não sei, mas vou deixar lá, porque eu quero rentabilidade, eu quero que renda bastante. Bom, perdi a viagem 2 vezes, não dei nem emprestei. Bem, vamos ler em Mateus 19, no capítulo 19, versículos 16 a 22, e temos uma história verdadeira de alguém que está querendo investir. Quer saber de um investimento. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. E lá está dizendo: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o homem: a tudo isto eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quiser ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Um investimento, eu tenho uma colega aqui, investimento precisa de 3 coisas. Vamos fazer um paralelo aqui, mas ele precisa de 3 coisas: liquidez,
rentabilidade e solidez, né? Na verdade, segurança, né? Ele precisa ser rentável, precisa ser seguro, e eu preciso tirar aquela minha renda quando eu quiser. E a gente costuma dizer que os três não dá. As três coisas juntas não dá. Não dá para você ganhar sempre. Não dá para tirar o dinheiro quando quer, ganhar muito dinheiro e ter certeza que não vai perder nada. As três coisas não dá. O cliente chega e a gente diz, bom, vamos escolher. Tá dando um. Vamos escolher aqui uma delas você vai ter que, né? Uma delas não vai ser assim, então, né? Para você ganhar muito tem que arriscar muito. Esse é o normal. Quer ganhar bastante? Ações. Mas não é assim, né? Tem que arriscar muito, inclusive o coração. Ação não é para quem tem coração fraco, e nem para quem tem pressa, e nem para quem quer tirar o dinheiro amanhã. Não invista em ações. Não é para isso. É outra coisa. E esse rapaz, esse homem, ele queria investir. Depende de quanto a gente quer investir, depende de quanto quer arriscar. E ele pergunta, mestre, o que eu vou fazer de bom para ter a vida eterna? Quais são os investimentos, os bons investimentos, que eu tenho que fazer para receber um grande retorno? É um enorme retorno. É a vida eterna. Não é pequenininho. Jesus disse, olha, por que você está me perguntando sobre as regras do jogo? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Tem coisas boas para se investir, tem outras não. Tesouro direto é uma. A gente nem conhece. Mas Jesus pergunta, por quê? O que você está me perguntando sobre é bom? Bom? Olha, bom mesmo. Bom só tem um. E não é o gerente do banco. Bom só tem um. Mas se você quer mesmo isso, obedeça aos mandamentos. Bom, os mandamentos quais são? É interessante que Jesus fala sobre 5 mandamentos, todos ligados ao outro, ao próximo. Não mate, não roube, não adulteres, não dê falso testemunho. Esse aqui é terrível, né? Fez ou não fez? Eu acho que fez. E assim vai, né? Honra teu pai e a tua mãe, esse também é problemático, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. E esse homem aqui, eu tenho problemas em chegar no rosto de Jesus e dizer o que ele disse. Era corajoso. Esse homem aqui não dá para a gente jogar pedra assim no mais. Tudo isto eu tenho obedecido, e temos desde que eu tenho 13 anos, mais ou menos a gente pode depender dos outros textos, desde que eu era, né, que eu fui introduzido na vida religiosa aos 13 anos, tudo isso eu tenho feito. Bom, respiro fundo, com tremor e temor eu vou adiante, porque ele fez. Mas ele faz a pergunta, eu fiz tudo isso, mas eu estou desconfiado. Eu acho que esse meu investimento que eu estou fazendo, falta alguma coisa. Porque ele pergunta para Jesus, o que me falta ainda? Na verdade, muitas pessoas que se falam sobre futuro, eles dizem não, pelo menos já disseram para mim, com certeza disseram para vocês, não estou falando nenhuma invenção. Não quero ir para o céu. Não disseram isso para vocês? Disseram. Não quero ir para o céu porque lá é monótono. Lá, sentadinho, tocando harpinha, vestido de branco, nem colorido pode vestir, né? De sandalinha, não dá nem para vestir uma botinha, né? Sentado o resto da vida lá, que nem, né, uns robozinhos tocando uma harpinha e cantando umas musiquinhas lentas lá, né? Só porque Deus gosta de lento, eu vou tocar isso o resto da eternidade. Não vou. Eu quero ir para um lugar que seja vibrante. Eu quero ir para um lugar colorido. Eu quero ir para um lugar que tenha movimento. E me parece, e eu já ouvi isso, vocês já ouviram, sim, não preciso perguntar. Me parece que o inferno é uma boa opção nesse caso. Vibrante, colorido e com movimento. Eu prefiro ir para o inferno, e alguns já me disseram. Digo, pois é. Às vezes a gente não sabe exatamente o que é o céu. No que é bom investir?
Quais são as regras do jogo? Será que vamos colocar todos os ovos num cesto só? Esta é uma regra de investimento, né? Não, vou investir, mas deixa um pouquinho num, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. Se um quebrar, eu fico com o outro, né? Os mais, eu diria, antigos aqui, o Roberto e outros aqui, a gente já passou por isso no passado, né? Estava tudo num, tudo no outro, quando viu, e aí, cadê meu dinheiro? Pois é. Mas será que vamos apostar tudo num só? Bem mais tarde, um pouquinho depois dessa história, vocês veem, os discípulos perguntam para Jesus: bom, Jesus, nós investimos tudo, e agora, o que vai ser de nós? Qual é a rentabilidade? O que vai ser de nós? O que nós vamos ter? Vamos ler de novo. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Consultor. Era um consultor, era alguém que, e aqui já começa a aparecer a chave dessa história, consultor de investimentos. O que eu vou fazer, quais são as regras, para mim obter uma grande rentabilidade, que é a vida eterna. Pelo menos ele era daqueles que, assim como nós, sabem que existe um futuro. Qual é o nosso investimento no futuro? Mas existe um futuro além desta realidade, um futuro além desta vida. E como é que vai ser esse futuro? Bem, já vamos falar alguma coisa sobre isso, mas não sabemos direito. Mas sabemos que é bom, muito bom. Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Por que você está me perguntando as regras do jogo? Não seria mais interessante você perguntar sobre o dono do jogo? Não seria mais interessante você perguntar sobre o dono do investimento? Aqui não dá para a gente perguntar sobre o dono dos bancos, né? Mas ali dava. Você quer saber sobre as regras, você quer saber, né, quanto e como investir, quais são os investimentos. A gente usa portfólio, né? A gente chama de um nome bem estranho. A gente faz uma seleção e diz: isso é bom para ti, isso é bom para ti, aquilo é bom pelo teu perfil. Você tem um perfil que quer perder muito dinheiro, está fazendo barulho. Isso acontece. Vamos ter que trocar? Mas aí, posso ficar? Mas aí aperta minha orelha. Puxa assim. Deu interferência. Melhor. Não no fim dos meus olhos. Quando Jesus diz: olha, você quer entrar na vida, obedeça as regras, faça seu portfólio. Ele pergunta: quais? Eu quero saber quais. De novo a pergunta e a resposta, se vocês perceberam, Jesus respondeu 5 mandamentos, faltaram os outros 5. Onde estão os mandamentos sobre não amarás outros deuses, não farás para ti imagem de outros deuses, não cobiçarás o outro, a mulher do outro, os bens do outro, a sabedoria do outro, a beleza do outro, né? Essa é a coisa mais fácil. A gente pensa que é dinheiro, mas é brabo, né? A gente olha, o outro é sempre mais bonito, o outro sempre é melhor, o outro é mais forte, o outro é mais novo, o outro tem mais cabelo, sempre, né? Não tem jeito, a gente nunca está, né? Não tem, somos humanos. E ele disse: bem, eu tenho feito tudo isto. Quanto esforço a gente faz, quanto a gente se dedica à regra, né? Ao costume, a fazer aquelas coisas que aparentemente são boas, e são mesmo, é bom fazer aquilo, mas não levam para o céu por si só. O que ele está falando, irmãos, é que ele quer saber como investir no céu. Agora, não sabemos como é o céu. Se nós pudéssemos saber exatamente como é que é o céu, se nós pudéssemos ver e teríamos medidas, então, porque lá a gente tem medida, você ganha tanto, ganha isto, ganha aquilo, ganha aquele outro, a gente tem o histórico
Sabe o que é histórico? A gente diz, olha, quem investiu aqui ganhou tanto nos últimos anos. Quem investiu aqui ganhou tanto nos últimos anos. E aqui como é que é? No reino de Deus. Quem investir no reino de Deus ganhará o quê? Nós investimos por fé. Ele vai dizer o que nós ganhamos, ele vai dizer. Mas é interessante que se nós conhecêssemos, se nós pudéssemos ver o céu, não podemos. Nós iríamos investir alto, não acham? Nós iríamos investir bastante. Bom, é uma coisa boa. É interessante que na lei, no Deuteronômio, Êxodo, Número, Levíticos, enfim, na lei não está escrito nada sobre dar tudo o que você tem para os pobres e ganhar o céu. Não tem nada escrito sobre isso. Não é para dar tudo que você tem. Não é essa a regra do jogo para todo mundo. Lá é dito que é para repartir com eles, dar alguma coisa, assisti-los, não se regozijar na mesa com, esquecendo do outro que está na porta morrendo de fome. É isso, mas não quer dizer que tem que dar tudo. Este caso aqui era diferente. Ele quer fazer um investimento para o futuro, depois da vida, um investimento no céu. E Jesus fala que o reino dele é diferente. Meu reino não é deste mundo, as medidas não são deste mundo. Quer liquidez, quer tirar o teu lucro a qualquer momento, não dá. Tu não tira a tua rentabilidade da poupança todo mês, não vem aqui, agora Deus me dá minha rentabilidade esse mês, porque agora eu investi, eu quero o retorno este mês. Cumpriu 30 dias, poupança, vai lá e tira. Não, meu reino não é deste mundo. As medidas são totalmente diferentes. Não se mede do jeito que nós medimos. Tem uma parábola que nos ajuda a entender, é a parábola do tesouro escondido, lembram? É uma parábola, um paralelo. Teve um homem que estava andando, procurando aonde investir, e ele encontra um campo, não era de alguém, encontra um tesouro muito grande. Ele diz, opa, é aqui que eu vou investir. Mas eu não posso comprar o tesouro do homem, né? Não posso chegar lá e dizer, eu quero comprar teu tesouro, que eu não vou ter dinheiro para pagar. Então ele pensa, não, eu vendo tudo que eu tenho, eu vou e compro o campo, eu compro o que tem em volta, eu compro tudo, eu aposto tudo, que vem no campo vem junto, né? Se tiver espinhos, se tiver minhoca, se tiver não sei o que, vem tudo junto, mas lá dentro eu sei que tem um tesouro, então eu compro tudo. Vai vender para mim? Vou. É um paralelo, é uma história. Poderíamos dizer, de certa forma, que é uma aposta, mas é uma aposta de fé, não é uma aposta no escuro. Eu quero deixar com os irmãos, esta noite, um investimento para a vida eterna. O melhor e maior investimento que alguém pode fazer, investir na vida eterna. E agora podemos falar que não é um investimento visível, palpável, que você pode provar. Nós temos um histórico, sim. Nós temos o histórico dos testemunhos das pessoas que podem chegar à sua velhice e se entregar, entregar o seu corpo com felicidade, com tranquilidade, porque sabem para onde estão indo, mas nunca viram aonde estão indo, porque eles apostaram com fé. Eu imagino um céu criativo. Eu imagino que é um lugar onde não haverá possibilidade de monotonia. Monotonia é uma coisa chata, repete-se a mesma música, é o mesmo banco, alguns trocam até de igreja porque é monótono vir na mesma igreja durante muito tempo, é chato, é o mesmo pastor, é a mesma, primeiro a música, depois a pregação, depois o apelo e vamos num outro lugar, que é diferente. Tem um que começou a pregar em cima de uma prancha de surf, beleza, era diferente, Tem que ser diferente, senão a gente se cansa. No céu, pelo que eu entendo, não haverá esse tipo de cansaço, não haverá o fracasso
A gente faz e faz e faz qualquer coisa que façamos. Está escrito, é claro, que segundo a vontade de Deus, tudo que o justo faz, ele prospera. Mas todos nós, eu não estou me colocando como justo, estou falando de vocês, todos nós conhecemos o fracasso, desde pequenininhos. Desde que vocês se dão por gente, vocês conhecem o fracasso. Você faz, você investe, você coloca alguma coisa e o resultado não é aquilo que você espera. Você não obtém a rentabilidade, não obtém aquilo que você quer, mas mesmo assim você faz de novo. Essa é a nossa também humanidade, né? Quando a gente começa a desistir, a gente está começando a não ser tão humano assim. O humano é exatamente esse que, né? Mas haverá sim nesse céu, pelo que eu leio, pelo que eu sinto na Bíblia, haverá muita vibração, haverá criatividade. Tem alguém aí que está propondo já há muito tempo, aqui na Terra, infinitas possibilidades. Já deve ter visto isso na televisão, com certeza ouviram um anúncio. Infinitas possibilidades, só no reino de Deus, só nos céus. Infinitas possibilidades. Não serão as restritas aqui, as possibilidades que nós temos, ou vai na igreja, ou vai no hospital, ou vai no cárcere, ou vai pregar na rua, ou prega para o vizinho, aí deu, né? Lá haverão infinitas possibilidades. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, mas eu vi, eu senti. Tudo o que pode ser visto, tudo o que pode ser imaginado, é o maior poder que o homem tem, é a imaginação. É a coisa mais próxima que nós temos de Deus, é a imaginação, de uma certa maneira. Pensem sobre isso. Nossa imaginação é o maior poder que existe no universo. A fé vem de Deus, a imaginação é nossa. Mas a maior imaginação, eu vi, eu senti, eu imaginei. Tudo que você viu, tudo que você sentiu, tudo que você sentiu, percebeu, não é o céu. O céu é muito maior, muito melhor, muito mais desafiante. Queres um desafio? Busque o céu. Queres criatividade infinita? Busque o céu. Lá não haverá choro, não vai ter por que eu fracassar, nem me sentir infeliz. Não é uma aposta, é a fé. Mas esta história não termina só falando de investimento em coisas. Depois de lutar um pouco, depois de ler, mas tem alguma coisa aqui que eu tenho que perceber, que eu tenho que falar. Mestre, o que eu farei de bom para a vida eterna? No outro texto diz: bom mestre, o que eu faço para entrar na vida eterna? Ele responde: por que tu me chamas de bom? Bom é só um, que é Deus. Respondeu ele: bem, por que você me pergunta sobre o que é bom? Você está mais interessado em receber rendimentos, em alcançar esta vida, na qual, pelo menos no meu caso, vai ser confortável, né? Não dói tanto os pés, não dói tanto a cabeça, né? Não precisa mais dormir em barraca, né? Vou ter conforto, né? Me parece que o céu tem tudo isso, um conforto eterno, um desafio eterno. Mas por que você está interessado tanto nessas coisas? E há nestas palavras de Jesus uma direção bem clara. Por que você não pergunta sobre aquele que é bom, sobre o dono do céu, sobre o dono do futuro, sobre o Senhor dos céus, sobre o Senhor do futuro? Você está interessado no que você pode ganhar, no que você pode receber, no juro que você ganha.
não está interessado no capital. Não quer saber, não, eu quero o juro, eu quero a rentabilidade melhor. Não me interessa aonde, não me interessa com quem. Aonde me derem mais, eu vou. É um perigo isso. Eu posso dizer na área financeira, mas não se engane, quem dá mais é Jesus Cristo. Quem realmente pode rentabilizar não os teus bens, não só o teu investimento, mas rentabilizar a tua vida, é Jesus Cristo. E é por isso que esse texto aqui, em algum momento, ele diz: olha, não faça isso com os outros, não faça isso, mas em relação a Deus, quem é que eu sou para ti? Quem é que é Jesus? Um consultor que você, quando precisa, pergunta bem: o que eu faço agora para chegar lá? A resposta é: invista em Jesus Cristo. Você quer a vida eterna? Você quer realmente rentabilizar não o dinheiro, mas você quer rentabilizar a tua vida? Se alguém quiser rentabilizar a vida, invista em Jesus Cristo. Esse investimento tem um tipo de liquidez. A gente tem alguns juros atuais. Quais são? Quem me ajuda? Diz que quem deixar sua casa, seus irmãos, sua irmã, a favor de mim, pelo meu reino, receberá o quê? Mais casas, mais irmãs, mais irmãos, mais isto, mais aquilo. Vai ter um jurinho antecipado, mas é um jurinho perto do que vai acontecer depois. Você vai ter algumas fagulhas, algumas pequenas fagulhas que você recebe antecipado, porém elas vêm também com o juro do reino de Deus, que é com... Ninguém me respondeu. Você recebe tudo isso com perseguição. Quer rentabilizar? Quer investir no reino de Deus? Você vai receber aqui e agora, vai tirar o jurinho mensal, você tira mais irmãos, mais amigos, mais pais, com perseguição. Eu sou crente em Jesus, estou aguardando, estou esperando um grande futuro. Então, o juro atual contém perseguição. É uma das marcas do reino de Deus, é uma das marcas da rentabilidade do reino de Deus aqui. Lá não, lá ela não existirá mais, mas aqui ele escreve: receberão tudo isso e muito mais com perseguição. Não fuja dela, não chame ela de, eu vou, como é que é? Tem algumas palavras aí interessantes, enfim, ela vem, ela é de Deus, ela faz parte do treinamento de Jesus Cristo para a nossa vida. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, não aqui. Venda tudo, invista, faça uma aposta alta, mas é uma aposta de fé. Os discípulos depois vão perguntar: mas Senhor, então para aí, a gente não entendeu mais nada, quem é que pode então ser salvo? Pobre não é salvo por ser pobre. Tem alguém aí que começou uma teologia umas décadas atrás dizendo que o pobre que era do reino de Deus, não deu, não é porque ser pobre que eu entro no céu. Aí veio o outro lado e diz que é o rico, não, quem é rico é porque Deus está abençoando. Se eu sou rico é porque Deus me deu, então é sinal da bênção de Deus. Nem sempre, não é por aí. E os discípulos já entenderam isso. Eles perguntam: mas Senhor, então afinal quem é que vai ser salvo? Logo a seguir eles perguntam: eu não estou entendendo. E Jesus responde: para o homem isso é impossível, nenhuma regra que ele cumpra vai salvá-lo, mas a Deus tudo é possível. E aí eles retrucam: tá, mas a gente deixou tudo, a gente já fez tudo, e o que vai ser de nós? E ele lhes responde: terão mais irmãs, mais pais, mais campos, mais igrejas, mais comunidades, com perseguição. E no futuro, a rentabilidade total e maior, a vida eterna. Mas a vida eterna
está definida nas últimas palavras de Jesus. Depois vem e siga. Não adiantava fazer. Depois disso vem e me segue. Essa é a parte mais difícil. Pelo menos eu acho. Tá certo que para o rico é difícil vender tudo. No caso dele, não era fácil. Mas parece, pelo menos para mim. Não sei. Na hora de vender, eu vou dizer, não é bem assim e tal. Não dá para ficar um pouquinho comigo. Mas tinha algo mais desafiante. Tinha uma aposta maior ainda. Vem e segue-me. Aonde é que Jesus vai parar? Na cruz, pendurado numa cruz. E quem o seguiu teve que passar por essa experiência, teve que passar por esse impacto. Todos os que o seguiram passaram por esse impacto. E agora, aonde deu a minha aposta? Aonde deu a minha fé? Aonde deu a minha rentabilidade? Apostei nesse homem e ele agora está pendurado numa cruz. O que é que eu vou fazer da vida? Onde é que eu vou ir? Vou ir? Não, né? Onde é que eu irei? Onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Todos eles passaram por essa experiência e tiveram que investir na fé. Paulinho, chega aqui comigo. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas, não só materiais. Nós temos várias riquezas mentais, tradicionais, lembranças que guardamos como riquezas, posições, opiniões, honrarias. Nós temos muitas riquezas, muitos tipos de riqueza. E a pergunta é: o que nos falta? Falta alguma coisa? O que falta para que nós tenhamos convicção de que a nossa aposta é a melhor e maior? É a maior e melhor aposta que um homem pode fazer. Não é aposta de dinheiro, não é aposta num jogo, mas é a convicção da fé, é o investimento na fé. Eu vou investir com fé, não numa cidade linda e maravilhosa que jorra ouro, que não sei o que, isto e aquilo, isso nós não sabemos, mas eu vou investir numa pessoa, eu vou investir em Jesus Cristo. Aí sim, você pode investir em alguém que te traz segurança eterna, porque Ele é Deus, não é consultor de rentabilidade. Eu vou ter liquidez sim, vou receber tudo que eu investi, e já começo recebendo um pouquinho aqui, com bastante perseguição, ou às vezes um pouco, depende, e eu vou ter a maior rentabilidade do universo. Eu não vou receber pouca coisa, eu não vou receber nada do que eu jamais imaginei, eu vou receber muito mais do que isso, se nós investirmos em Jesus Cristo. Amém. E este é um bom momento. Esse jovem se afastou triste, outros se afastou acabrunhado, se afastou pesado, tinha muitas riquezas, tinha muitas coisas, era difícil. Será que vale a pena investir? Este é o momento de nós nos aproximarmos, em vez de nos afastarmos. Este é um bom momento para nós nos aproximarmos e fazermos investimentos em Jesus Cristo. E este é um bom momento. Você que está nos ouvindo pela televisão pode apostar em Jesus Cristo, mas não é aposta de dinheiro, pode investir. E nós que estamos aqui, quero, junto com Paulinho, pedir, se você quer trabalhar com o investimento que você está fazendo, talvez falte alguma coisa, talvez falte alguma direção, este é um bom momento para você reinvestir, para você voltar
com todo o teu investimento na pessoa de Jesus Cristo. Vem orar conosco, pastor, por favor. Vamos nos levantar e venha orar comigo, venha orar com o pastor, venha orar com o Paulinho, sobre o maior investimento que você pode fazer: investimento em Jesus Cristo, na vida eterna, no reino do céu, que é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que qualquer um jamais imaginou. Amém. Certa vez eu vi uma menina, aproximadamente de uns 9 anos de idade, e era um retiro para adolescentes. Nós estávamos ali na igreja de Esteio, e se eu não me engano, aquele dia era a irmã Neide que estava trazendo a palavra para os adolescentes. Aquela menininha, ela não parava quieta, não se sossegava, e daqui a pouco veio não me lembro se era irmão, primo, parente dela, disse assim: fica quieta, para de incomodar. Ela disse: por quê? Porque você não está vendo, você está atrapalhando o decorrer da reunião. Ela disse: não vou parar, porque eu estou me esforçando para chegar até Jesus, e não é você que vai tirar isso de mim. Quando o pastor Rui falava, eu fiquei pensando: o que nós estamos fazendo? O que nós estamos investindo de nossa força, no nosso dia a dia, para ter essa rentabilidade, para ter esse retorno? Será que a gente está acomodado debaixo dos nossos cobertores, esse nosso inverno gelado? Será que nós estamos no aconchego do nosso lar e só vendo nós? O tempo se passou, amados, e nós temos que anunciar esse amor verdadeiro. Esse homem que foi ali na cruz, entregou a sua vida, ele disse: eu vou voltar aos céus e preparar um lugar, e eu vou voltar aqui na terra, e eu vou levar um povo que foi lavado e redimido pelo meu sangue. Mas vocês que ficaram aí, vocês vão ter uma obrigação de anunciar esse evangelho. João falou: serão mais que as areias da praia. Senhor, queremos nessa noite, Pai, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, pois não há, Senhor, investimento melhor a não ser em Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, porque ouvimos essa palavra clara, nítida, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações. Não queremos olhar para a direita nem para a esquerda, queremos estar com nossos olhos voltados, retos para Ti, Senhor, pois Tu és o nosso sustento, és a nossa salvação. Obrigado, Jesus, obrigado porque nós somos uma família, Senhor, uma família real, Senhor, de diversos cantos aqui de Porto Alegre, Pai, da região metropolitana, mas nós somos um povo que se chama pelo Teu nome. Recebemos a marca do Espírito Santo e fomos lavados pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos, Pai, capacita-nos a entender cada dia mais o propósito da cruz, o propósito de estarmos sempre contigo, que não venhamos ter dúvidas, Pai, deste investimento, mas sim a ter a certeza real que desfrutaremos do gozo eterno contigo. Muito obrigado, Pai, e continua conosco, em Teu santo nome. Amém e amém. Amém, pastor. Pode sentar. Vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas voluntárias. Amém?
Cante comigo então. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Então cante. Porque Ele vive. Certa manhã pelo meu vizinho do lado, que batia desesperado na minha porta, e ele disse assim: pastor, eu tenho um medo muito grande de morrer. Eu tenho medo de morrer, pastor, porque nunca ninguém que morreu voltou para dizer o que tem do outro lado. Eu sou católico, eu vou à missa todos os domingos, eu me confesso, mas eu tenho medo de morrer. Eu fiquei assentado com meu vizinho aproximadamente 1 hora na área da casa pastoral ali em Canoas. Em resumo, eu disse para ele: teve um que foi e que voltou. E ele trouxe boas notícias. Ele trouxe as boas notícias dizendo que quando nós cremos em Jesus,
entregamos nossa vida para Ele, a gente tem certeza que quando a gente parte dessa terra, que a gente morre, a gente vai encontrar o Senhor e ter a vida eterna. O Senhor não tem essa certeza de salvação. Ele disse: eu não tenho. O Senhor quer ter. Eu disse: eu quero ter, eu preciso ter. Eu orei com Ele na área, com Ele. Ele entregou a vida dele para Jesus. Nós cantamos aqui, Samuel tocando ao piano, temor não há. É verdade, temor não há. Eu quero contar para vocês que em 1989, em Brasília, eu tive uma arma apontada para a minha cabeça, num assalto em Brasília, e eu senti a ânsia da morte. Eu senti que eu ia morrer. Eu senti, Samuel, que o camarada ia apertar o gatilho na minha cabeça, porque ele botou a arma na minha cabeça, e eu estava de joelho porque ele queria os meus tênis, que não era de marca, era um tênis novo, branquinho, bonitinho, mas não era de marca. Ele gostou dos meus tênis. Eu disse: eu vou dar os tênis para você. Só que eu estava muito nervoso, era escuro, e eu tinha dado um nó cego antes de sair de casa, porque eu estava com pressa. Maldita hora que eu dei um nó cego, eu sempre dou um top. Agora você imagina você com uma arma apontada na tua cabeça, no nó cego, no escuro, e eu não conseguia desatar o nó. E ele disse assim para mim: tchê, ele não era gaúcho, né? Mas se fosse gaúcho, tchê, se demorar mais 15 segundos eu arrebento. Foi isso que ele disse. E eu senti, quando ele disse isso, eu senti a igreja, gente de Deus, eu falo para você, eu senti algo passar por mim, uma sombra passar por mim, e aquilo, Rui, me deu um pavor. Eu senti aquele moço apertando o gatilho e me dando um tiro na cabeça. E naquele exato momento, em questões de milésimos de segundo, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, poupa a minha vida, Senhor. E eu olhei para o moço assim: calma que eu já estou tirando. E realmente eu não sei se um anjo foi ali e desatou aquela coisa ali, eu não sei até hoje o que aconteceu, mas quando eu vi, os tênis estavam nas mãos dele. E disse assim para ele: você não precisa tirar, está aqui os tênis, eu tenho um relógio, eu tenho passagem, eu tenho vale transporte, o que você quiser eu passo para você, mas não atira. E dei nas mãos desse moço, e ele pegou e disse assim para mim, sabe o que ele disse? Você fez muito bem em não reagir. Ele pegou a minha pasta, e na pasta tinha a Bíblia. Eu estava voltando do seminário em Brasília, e ele disse assim para mim: você quer que eu busque a tua pasta, que está com outro parceiro na outra esquina lá? Estava um outro parceiro armado, que sempre estão em 2, 3, né? Quer que eu busque a tua pasta? Eu disse assim: olha, tu pode buscar a pasta, porque ela está a minha Bíblia, estão meus livros, estou voltando do seminário teológico. Ele disse assim: tu me espera aqui que eu vou trazer a pasta para você. E ele foi e deu a pasta para mim. Que ladrão bonzinho, né? E eu disse assim: tu quer mais alguma coisa? Ele, sabe o que ele fez? Ele viu que os tênis não valiam nada mesmo, viu? Tu quer o teu tênis de volta? Olha, deu um trabalhão para tirar, tia. Pode levar esse negócio e deixa eu ir embora, por favor. Foi o assalto mais assustador, mais trágico e mais engraçado, que eu não desejo para ninguém. Você tem medo da morte? É fácil cantar que temor não há, mas quando ela chega, como eu senti, é apavorante. Mas eu quero te dar muita tranquilidade, que um dia todos nós a princípio vamos morrer, a não ser que Jesus volte. Não importa a forma que a gente venha a morrer, importe que a nossa morte venha glorificar o nome de Jesus. Que a nossa vida seja uma bênção nas mãos do Senhor. E o dia que Ele quiser nos chamar para a glória, de um jeito ou de outro, que através desse momento a nossa vida possa glorificar o nome de Jesus. Por isso, eu os convido a colocar em pé mais uma vez e cantar a primeira estrofe, o coro deste hino, dizendo que tudo está nas mãos do Senhor e não há por que ter medo, porque Ele é Deus. Amém? Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar
morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Então cante. Tua vida está nas mãos de Deus. Nada e ninguém poderá tirar você das mãos do Senhor, porque a tua vida é preciosa para o Senhor, e o teu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor com o seu amor, e Ele cuida de você. Enquanto você dorme, Ele cuida de você. Ele cuida do amanhã, do futuro incerto para os homens, mas certo para o Senhor, porque Ele tem o melhor para a tua vida em nome de Jesus, porque Ele é Deus que te cuida, que guarda de você, que tem uma aliança eterna contigo, que esse Deus é fiel, glorioso e maravilhoso, que te sustenta com a sua destra fiel. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és Deus de amor, tu deste o teu Filho, Senhor, porventura com Ele não nos dará todas as coisas, Pai. Aleluias a Ti, porque nos deste o perdão dos pecados, nos deste, Senhor, nova vida, nos deste a Tua paz, nos deste a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Meu Deus, se alguém que tem medo da morte, se alguém, Senhor, que não tem certeza da sua salvação, que ela possa, Senhor, entregar a sua preciosa vida em Tuas mãos, que ela possa descansar em Tuas mãos, Senhor, porque Tu és o Deus da vida, Tu és a ressurreição e a vida, Tu és a esperança verdadeira. E o Senhor está conosco. A Tua mão, a Tua vara, o Teu cajado tem nos consolado. Tu és um Deus que preparas uma mesa perante os nossos adversários, e unges a nossa cabeça com óleo, e faz o nosso cálice transbordar, e derrama a unção, a graça do Teu Espírito Santo, porque Tu és Deus poderoso, eterno, glorioso. Que venha ao nosso encontro, que nos pega pela mão como um pai pega a criança, e nos faz sentir seguros pelos maiores medos dessa vida. Aleluia, Tu estás conosco. Que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua segurança habite em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família, em cada pessoa, Deus, para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja exaltado, glorificado em todas as coisas, até mesmo na nossa morte. Que o Teu nome seja exaltado. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos em nome de Jesus. Diga amém. Pode assentar. Trago um grande abraço dos nossos irmãos de São Brás, pois hoje de manhã estivemos com alguns irmãos da nossa igreja na festa de aniversário de nossa congregação, e pastor Rail e irmã Lívia mandaram um grande abraço a vocês, uma manhã muito abençoada. Logo após o almoço, eu e o irmão Moisés já fomos direto para a casa da irmã Neuci e do Moacir, onde fizemos um culto com a ceia com os irmãos, e voltamos correndo para estar aqui com vocês. Foi um dia muito cheio, mas foi um dia muito abençoado e muito feliz. Amém, meus irmãos? E os irmãos estão assim enviando uma grande saudação para vocês. Eu quero convidar a Martina para vir aqui. Nós queremos como igreja orar por você, Martina. Você vai saindo para o Canadá. Nós queremos orar para que Deus te abençoe e te guarde. Amém? E que possa dar a você uma boa estada naquele país, e que tu possa ser uma bênção lá, como tem sido aqui. Amém? Levante a tua mão para Jesus para a gente orar. Obrigado, Senhor, pela vida da Martina, porque ela tem sido uma bênção para a tua igreja, uma bênção para todos nós.
E pessoas que são bênçãos, tu proporciona maiores bênçãos ainda. E tem dado essa bênção dela poder viajar aquele país tão lindo. E nós oramos que o Senhor abençoe a sua viagem e que a sua estada seja, Senhor, dirigida por Ti, e que ela possa, Senhor, colocar as pessoas o Teu amor, este bom perfume que tem estado com ela, que é o perfume do Teu amor. Guarde a sua vida, Senhor, e abençoe também toda a sua família. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Nós vamos encerrar as nossas transmissões agora, porque eu tenho uma palavra muito linda para vocês. Eu não vou pregar, eu pedi ao pastor Rui pregar exatamente por isso. Muito obrigado, pastor.